bem-vindos ao primeiro seminário de pré-aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itatiaia. O presente seminário visa abordar como tema como se preparar financeiramente. O seminário atende aos dispositivos regulados pela Portaria 20.532 de 2020 da Secretaria de Previdência, que instituiu a versão 3.1 do Manual do Programa Progestão do Regime Próprio de Previdência Social. O seminário será conduzido pelo senhor César Henrique Domingos, gerente de investimentos do canal institucional do Banco Itaú Unibanco, que é formado em administração de empresas, possui MBA em gestão de negócios e planejamento comercial e possui como experiência 10 anos na Asset do Itaú, cuidando de fundos de pensão, associações e RPPS. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor César para que proceda a sua explanação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade dada nesse momento pela Alessandra e todos os funcionários do Instituto de Itatiaia. Espero que todos vocês estejam bem neste momento de mudanças e adaptações que estamos vivendo, né, por conta dessa pandemia que nos pegou no começo deste ano. Nesta tarde, nós vamos falar um pouco mais de mudanças, só que nesse momento de mudanças na parte financeira. Vamos falar de aposentadoria, pré-aposentadoria e como se preparar financeiramente para elas. Esse é um desafio grande, né, porque a cultura do brasileiro não é muita de poupar, só que a gente está passando por um momento de mudanças também na nossa economia. A gente tem uma economia, né, mais equilibrada desde 94. Então, a gente tem uma estabilidade financeira a partir de 94. Então, a partir de 94 seria o momento que a gente poderia começar a pensar no nosso futuro. Porque antigamente a gente tinha um desafio, porque a hiperinflação aqui no Brasil era muito alta e a gente tinha um instinto de sobrevivência. Eu vou usar uma apresentação aqui para passar um pouco aqui do qual é a ideia do dia a dia e o que a gente vai estar falando nessa tarde. E espero que todos compreendam, é um desafio. Eu sei que muitos, infelizmente, não tiveram essa oportunidade, mas eu acho que essa palestra será também, principalmente para os filhos e os netos, né? Eu vejo muita gente hoje praticar isso, principalmente para os netos, porque não foi possível fazer para a sua própria aposentadoria. Então, eu vou passar uma introdução, como o brasileiro se relaciona com o dinheiro. Na sequência, vou falar um pouco de balanço familiar, o que é isso, né? O que é o nosso passivo, o que é o nosso ativo, como a gente constrói e a solução de investimento para esse balanço familiar. E na sequência, a conclusão. Quando a gente olha lá atrás, a gente tinha uma relação com o dinheiro não muito sustentável ao longo do tempo, né? As decisões eram de consumo e respondiam aos desejos. As escolhas racionais sobre quanto consumir e poupar ficavam em segundo plano, porque a estabilidade do poder de compra no futuro não era um objetivo. A gente tinha um momento ali de uma superinflação, onde, eu pego um exemplo pelo meu pai, ele recebia o salário dele e ele corria lá para o supermercado para fazer a sua compra do mês, porque se ele deixasse para alguns dias depois, provavelmente aquele dinheiro que ele tinha não era suficiente para fazer a compra, né? Então, eu sei que isso é uma coisa nova para o nosso dia a dia, mas eu vou tentar auxiliá-los e passar alguns pontos de reflexão, do mesmo jeito que a gente está vivendo essa tecnologia nova, coisas novas que estão acontecendo, a gente também tem que começar a pensar na nossa aposentadoria, pensar na nossa vida futura. O comportamento de risco não está associado apenas à baixa escolaridade. Aqui no banco, principalmente, a gente vê uma mudança muito grande e uma dificuldade muito grande na classe média e na classe alta também.
Infelizmente, não está no nosso dia a dia esse comportamento, né, de poupar, educação financeira, né, não está ainda nas escolas. Algumas escolas já introduziram isso no currículo das crianças, mas muitas ainda não. Então, esse é o nosso grande desafio, quebrar um pouco essa cultura, né, mudar um pouquinho essa cultura a partir de agora. O conhecimento é parcial sobre o tema e existem dificuldades. A gente tem aqui motivos evolutivos, históricos e sociais. Eu vou abordar eles aqui agora. Os evolutivos é o viés imediatista do ser humano na evolução da espécie. Lá atrás, sobreviver até o dia seguinte era a melhor escolha, né? Então, a gente não conseguia pensar no planejamento de longo prazo. Quando a gente pega na parte de histórico, longo registro de instabilidade monetária e hiperinflação no Brasil dificultava muito a gente conseguir pensar no dia após o outro, né? A gente não conseguia se programar para a aposentadoria, que é um caso, porque quando a gente é jovem, a gente acha que a aposentadoria está muito longe e que nunca vai chegar. Mas agora que a gente está numa certa idade, a gente vê que chegou, e se a gente tivesse se preparado um pouquinho lá atrás, poderíamos ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Consumir imediatamente toda a renda era a melhor escolha, como eu falei para vocês, por conta da hiperinflação. E chegamos num momento que imóveis, carros e linhas telefônicas eram sinônimos de investimento. Para vocês verem como a gente teve uma mudança muito grande no comportamento, porque hoje, principalmente carro e linha telefônica hoje não é um investimento, e carro, na verdade, acaba sendo até um prejuízo, porque hoje o que a gente compra, quando a gente vai vender, a gente consegue um dinheiro que a gente pagou quando comprou. Então, para vocês verem que isso está mudando, né? E a gente tem que estar aberto a essas mudanças. Na parte social, a gente fala da ascensão da classe média com mais consumo do que poupança. Então, a classe média aumentou ali o seu rendimento, mas aumentou mais o consumo do que a própria poupança. Então, a gente vê que esse desafio não é só da classe baixa, mas também da classe média e da classe alta. Eu trouxe aqui para vocês verem as percepções de o que era poupar lá atrás e o que é poupar hoje, né? E o que era consumir lá atrás e o que é consumir hoje. Se a gente olhar aqui, vocês vão ver que poupar era egoísmo, isolamento, risco, frustrações, espera, né? E hoje, isso aqui tudo foi substituído por poder de escolha, ter autonomia, ter segurança, comandar o futuro. Então, vejam como a percepção mudou muito, né? Por quê? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma economia um pouco mais equilibrada e a gente consegue nos programar futuramente, né? A gente consegue olhar o nosso futuro lá na frente e ver o que a gente aguarda dele. E a ideia da pré-aposentadoria é justamente essa, né? Colocar um objetivo lá na frente para a gente alcançar e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. O consumir lá atrás era participar, ser feliz, ganhar, recompensa e imediato. Se a gente for olhar para hoje, essa percepção não mudou muito, né? Ela continua com a palavra participar, ser feliz, uma palavra que deixou agora, nesse momento, era a palavra de ganhar, passou se arriscar, recompensa e imediato. Então, mais para frente eu vou estar falando um pouquinho de como é que a gente faz investimentos com cautela, porque eu sei que muitos dos brasileiros ainda têm um perfil extremamente conservador nos seus investimentos, ainda lembra de poupança como investimentos, fundos atrelados ao CDI, mas a gente tem que pensar que agora a gente tem algumas outras oportunidades que podem nos gerar um conforto melhor lá na frente. No próximo slide eu falo um pouco do termômetro da saúde financeira, né? O termômetro ele estima a probabilidade de atingimento de metas,
é importante a gente colocar metas, né? Hoje eu vejo muitas pessoas, eu me incluo nisso, né? Depois que meus filhos chegaram, eu comecei a me preocupar com a faculdade, com a escola deles. E hoje eu pego um pedacinho da minha renda, bem pequena mesmo, e já venho poupando para ver se eu consigo dar uma escola melhor para eles lá na frente, uma faculdade para eles melhor lá na frente. Né? Isso, claro, se eles não conseguirem entrar numa faculdade pública. Então, sinaliza também a necessidade de aumento do nível de poupança, porque você sabendo aonde você quer chegar, você vai saber se aquilo que você está poupando hoje é o suficiente para você chegar lá na frente e com aquele objetivo atingido, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho disso também, de como é que a gente faz isso, né? E também possibilita antecipar o aumento dos gastos com itens menos urgentes, né? Porque a gente acaba, isso também eu tiro por mim, de vez em quando gastando algum dinheiro com coisas assim que não são nada urgente, nada de prioridade, é aquele dinheiro que eu poderia ter guardado, eu acabei gastando, né? Então, é importante conhecer os componentes do balanço, né? Como é que a gente monta esse balanço e tem esse balanço equilibrado? Avaliar as sensibilidades, as mudanças na conjuntura e interrelações. Então, assim, a gente tem que estar aberto realmente a essas mudanças. As mudanças são coisas que vieram para acontecer e que a gente sabe que amanhã vai mudar e nunca vai ter um dia igual ao outro. Então, mudança está muito constante no nosso dia a dia, né? E esse ano foi um ano que a gente começou a ver bem isso, né? Por conta da pandemia. A gente nunca imaginou passar por um momento que a gente está passando nesse momento. Indivíduos ou famílias tornam-se capazes de escolhas fundamentadas, né? Então, quando você tem um poder de capital lá na frente, você acaba tendo escolhas, né? Quando você não se prepara para isso, você faz o que dá e não pode escolher, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer essas escolhas lá na frente e a solução de investimento se atenderá ao grau de aversão ao risco e objetivo de retorno. Isso aqui é importante, que isso aqui é um desafio que todo mundo tem, né? Quando a Alessandra senta lá na cadeira dela, lá no Instituto de Previdência, ela também passa por isso, né? Porque ela está ali tomando uma decisão por muitos de vocês, né? Porque é o dinheiro dos aposentados aí do município de Itatiaia, e eu sei que é muito difícil a gente olhar e pensar lá na frente também com esse dinheiro, porque quando a gente fala dinheiro de aposentadoria, é um dinheiro de longo prazo. Então, não dá para a gente pensar com a nossa cabeça conservadora com esse dinheiro. Por isso que a gente precisa mudar um pouco e dividir esse dinheiro, né? Normalmente a gente faz a divisão desse dinheiro em 3 pedaços, né? O dinheiro de curto prazo, o dinheiro de médio prazo e o dinheiro de longo prazo, para aí sim a gente ter investimentos adequados a esse período. Não dá para usar o dinheiro todo e pensar no curto prazo ou só no longo prazo. E aí a gente tem um desafio grande, porque a gente acaba saindo um pouco do nosso desconforto e tomando um pouquinho mais de risco para tentar cobrir esse objetivo que a gente tem lá na frente. Quando a gente olha isso na construção, né, é importante a gente saber quais são os nossos passivos, né? São os compromissos ao longo da vida, né? Então, o que a gente pode colocar aqui como passivo? A nossa conta de água, a nossa conta de luz. Para quem tem financiamento imobiliário, entra por um período na parte de passivos. Para quem tem financiamento automotivo também, supermercado. Então, assim, a gente tem algumas contas que a gente não pode deixar de tê-las no dia a dia. Então, essas contas, né, esses gastos, são os nossos passivos. Os nossos ativos são o que a gente consegue acima dos passivos. Então, imagina o seguinte, eu ganho um salário de R$ 3.000, eu tenho um passivo aqui de R$ 1.500, eu teria de ativo para guardar R$ 1.500. Né? E desses R$ 1.500, o que eu não for gastar com coisas mais supérfluas, seria o dinheiro que eu estaria usando para minha poupança lá na frente, para minha aposentadoria. Então, a riqueza é o que sobra, né? É o que faz acima dos passivos. E o balanço é o valor presente de todas as riquezas e compromissos de um indivíduo ou família. É justamente a diferença de um para o outro.
Então, a gente tenta equilibrar um pouco esse balanço, justamente para a gente saber o que dá para guardar lá para frente. Quando a gente fala de balanço, a gente não pode deixar de falar de volatilidade durante a jornada de investimento. Essa volatilidade pode ser falada de investimento, dos fundos de investimento, mas pode falar do nosso dia a dia também. Porque imagina o seguinte, eu me programei que eu sei que daqui 17 anos eu vou precisar guardar, sei lá, 10 mil reais. Então, eu sei que se eu colocar X reais por mês, nesse período eu vou ter 10 mil reais guardado. E se eu perco meu emprego, ou se eu tenho um problema, alguma dificuldade financeira ali, e eu não posso poupar durante alguns meses, né? A gente precisa recalcular esse nosso objetivo, justamente para saber se vai ser adequado ou não quando eu chegar lá na frente, né? Não atingir meta de investimento de longo prazo é isso. A gente tem que saber o que está sendo feito e sempre recalculando isso para saber se lá na frente eu vou conseguir equilibrar esse balanço e se eu vou conseguir cumprir o meu objetivo lá na frente. Então, quando a gente fala isso, a gente tem uma dificuldade enorme, porque a gente está passando por mudanças, né? E quando a gente fala de volatilidade, não dá para a gente deixar de falar de risco, né? Se vocês olharem aqui no Brasil, eu peguei aqui um estudo desde 2004, essa aqui é a taxa de juros praticada aqui no Brasil. Se vocês olharem lá atrás, a gente sempre teve uma taxa de juros muito alta aqui no Brasil, né? E se vocês olharem neste momento, a nossa taxa nunca chegou a esse patamar de 2% ao ano. Então, a gente está passando por mudanças ao longo desses anos todos, né? E agora a gente vai ter que começar a aprender a conviver com uma taxa de juros baixa. Lá atrás era muito fácil eu guardar o dinheiro num investimento ali de curto prazo, de baixo risco, e ter um retorno ali próximo de 14%, próximo de 10%. Era muito fácil de acontecer isso. Só que agora, vocês quando pensam com uma cabeça de muito conservadorismo, a gente está falando de um retorno no ano de 2% ao ano. Esse é um desafio não só para vocês, mas também para o Instituto, né, que está promovendo esse encontro. Imagina, o Instituto ele tem uma meta lá na frente, um objetivo lá na frente, de buscar o IPCA mais 6, que é o normal ali de uma meta atuarial de um instituto. E aí ele olha lá os investimentos de baixíssimo risco e estão entregando 2% ao ano, né? Então, jamais conseguiria entregar o retorno ali, o objetivo, chegar no objetivo com uma taxa de 2% ao ano. Então, por isso que faz com que os institutos recorram a produtos um pouquinho mais sofisticados, um pouquinho mais de volatilidade, produtos de renda fixa mais ativo, fundos multimercados e renda variável. Para quê? Para conseguir chegar lá no seu objetivo. Aqui eu trago um pouco do balanço familiar, né? O que é a nossa parte de passivo. Então, muitas pessoas colocam na conta a troca do carro, viagem anual, casa própria. Para quem já tem a sua casa própria, pode colocar a casa de veraneio, a educação dos filhos, e muitos de vocês também acabam incluindo também a educação dos netos, né? Porque é muito comum a gente ter os avós ajudando os filhos a pagar a escola do neto e assim por diante. E a aposentadoria. Isso aqui é uma coisa muito nova para a nossa cultura, né? Principalmente vocês, para quem é funcionário público, quem entrou, né, na iniciativa pública acabava não tendo essa preocupação porque tinha a sua aposentadoria lá na frente praticamente igual à sua renda na ativa. Essas coisas já estão mudando, né? Hoje o funcionário público também precisa se preocupar ali com a sua aposentadoria. Então, quanto mais cedo a gente se preocupar com isso, mais barato é para o nosso bolso. Por que eu falo isso? Porque quanto mais tempo eu tenho para poupar, menos dinheiro eu preciso poupar ao longo desse tempo. Porque eu tenho um período mais longo. Agora, se eu vou deixar para isso acontecer lá na frente, a minha dificuldade é maior. Justamente por quê? Porque eu vou ter que poupar muito mais. E nem sempre a conta fecha, né? A gente já tem dificuldade de viver com o nosso salário no dia a dia. Imagina eu ter que dispor de um valor grande para usar isso para minha aposentadoria lá na frente.
Então, esse aqui é alguns dos ativos que a gente vê mais comum da gente encontrar nas famílias, né? Quando a gente olha isso, a gente precisa colocar e separar o que é uma necessidade imediata, o que é um desejo imediato do desejo futuro e da necessidade futura. Então, a gente tem que estar sempre preparado por algum imprevisto que possa acontecer no nosso dia a dia. E isso é importante, né? Porque imagina o seguinte, é o que eu falei para vocês, não dá para pegar todo o dinheiro que a gente poderia estar poupando daqui para frente e usar ele com o mesmo pensamento. Se eu uso para ele para um pensamento de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo, eu preciso separar esses recursos para dar uma opção de investimento diferente, né? Porque o do curto prazo é aquele dinheiro que eu não vou pensar em muito retorno, eu vou pensar mais em liquidez, porque em algum momento, se por acaso eu tenho algum problema de saúde, algum acidente, ou alguma coisa imprevista que eu preciso usar o dinheiro, eu preciso ter esse dinheiro nesse momento para utilizar, que é o caso de uma reserva de emergência que a gente fala aqui, né? Já desejos é mais fácil. Eu desejo trocar o meu carro, eu desejo fazer uma viagem. Isso aqui é desejo. Então, não necessariamente eu preciso ter esse recurso nesse momento para fazer isso, porque eu posso adiar isso a qualquer momento. Mas já a reserva de emergência é uma reserva que, infelizmente, normalmente eu não consigo adiar. Já na parte de longo prazo, eu também posso colocar troca de carro, troca de imóvel, viagens, eu posso fazer várias coisas aqui dentro dessa caixinha. Mas lembrando que é um desejo, né? O desejo, quantas vezes a gente já não fez isso, né? De adiar esse desejo, jogar ele para frente e esperar para ver se a gente consegue realizar esse desejo. Já as necessidades, não dá para adiar. Então, nesse caso, a gente está falando de aposentadoria, a faculdade do filho, a escola, do dia a dia. Então, isso aqui é uma coisa inadiável, né? Então, a gente não pode trabalhar o dinheiro do mesmo jeito para o longo prazo, para um curto prazo. Como é que a gente faz isso, né? Necessidade imediata, garantir um montante de recursos investidos em ativos líquidos e de baixo risco. É o que eu acabei de falar. Esse dinheiro, a gente tem que esquecer rentabilidade, olhar solidez e olhar liquidez, né? Eu tenho que ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento se eu precisar. A necessidade futura, a gente pode alocar o recurso em ativos mais adequados a objetivos de retorno no longo prazo. Esse dinheiro, sim, dá oportunidade para a gente colocar em fundos um pouco mais voláteis, né? Se vocês olharem este ano, por exemplo, a gente está num ano que a gente está batendo recordes de inscrição de CPFs na Bolsa aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, do início da pandemia até agora, o número de inscritos aumentou em 52% esse número. Mas por que o pessoal está ficando maluco e está começando a colocar dinheiro na bolsa? A bolsa é arriscado? Não. Simplesmente as pessoas estão buscando alternativas para ter uma rentabilidade um pouco melhor no seu dinheiro que está poupado. Porque ninguém correria um risco se não fosse necessário. Então, hoje, quando ele olha aquele ativo que tem baixo risco, ele está falando de 2% no ano. Né? E para as pessoas que vêm guardando dinheiro ao longo do tempo, 2% ao ano aqui no Brasil é tido como um retorno muito baixo, né? Porque a gente está acostumado a ter retornos de 10%, 14%. Então, as pessoas hoje estão buscando alternativas para ter um retorno um pouco maior do que esses 2% ao ano. E aí tem que recorrer àqueles fundos multimercados e até a própria Bolsa. Por isso que a gente teve um acréscimo muito grande na Bolsa esse ano. Outra coisa que a gente tem que falar também é o desejo imediato, né? Apontar situações de risco para o planejamento. Então, assim, eu desejo alguma coisa no imediato, mas eu posso ter algumas oscilações aqui que pode ser que não faça com que eu cumpra nesse momento. Então, o desafio está aí, né? A gente tem que avaliar. Imagina eu, na iniciativa privada, de repente eu tenho um desejo imediato agora de viajar para um determinado estado e, de repente, eu perco o emprego. Esse meu desejo vai ser adiado. Ele estava prestes a acontecer daqui um mês, daqui 2 meses, e daqui a pouco ele é adiado por conta de um imprevisto, né? E desejo futuro. Atender somente em caso de evolução de riqueza acima do planejado. Para ter isso, a gente precisa ter um planejamento muito grande, poder saber o quanto que a gente pode poupar
e quando a gente vai poder usar isso lá na frente. Então, esse desejo futuro, ele pode ser preparado. Eu tenho um caso de exemplo. Eu tenho um conhecido que ele é de baixa, a classe dele é bem baixa, assim, os pais tiveram uma vida bem difícil, e hoje, eu conversando com ele criou na cabeça dele, ele é uma pessoa muito cabeça aberta, assim, e sabe das dificuldades, ele viu ali os seus pais ali naquela dificuldade de conseguir dar sobrevivência para os filhos, né, porque infelizmente a vida é assim, né, da maioria da população é assim, e aí ele olhou aquilo lá e falou assim, puxa vida, eu vou mudar essa história. E ele começou a fazer os negócios dele desde pequeno, desde criança. Ele teve ideias, ele teve negócios, ele vendeu coisinhas e ele veio poupando. Hoje ele está com quase 45 anos de idade e ele conseguiu quase todos os objetivos dele. E assim, poupando pouquinho, pensando pouquinho, depois ele foi aumentando e aí ele foi melhorando esses planejamentos. E hoje, quando você conversa com ele, você vê que ele conseguiu atingir o seu objetivo. Cada um tem o seu objetivo, né? Uns pode ser pouco, outros pode ser muito. O importante é a gente saber o que a gente está buscando. Eu acho que assim a gente consegue colocar na balança para ver se foi atendido ou não o seu desejo. Quando a gente olha isso, a gente não pode deixar de falar de capital financeiro e capital humano, né? O capital financeiro são os ativos, né? Poupança, fundos de renda fixa, renda variável, ações, plano de previdência, fundos imobiliários, imóveis, né? Que a gente pode adquirir ao longo do tempo, participações em alguma empresa, algum comércio que traga algum retorno para a gente. Já o capital humano é o valor presente dos rendimentos futuros advindos do trabalho, né? Quando você está iniciando a sua carreira profissional, você está ali aprendendo, você está com gana de aprender, de se atualizar, e isso faz com que a gente tenha um capital humano inicialmente muito grande e um capital financeiro pequeno no início da nossa carreira profissional, só que isso é inverso, né? Eu vou mostrar num gráfico ali na frente para vocês sobre isso. A recompensa do indivíduo para os seus investimentos na educação e trabalho, então a gente investe muito na nossa educação agora para a gente poder colher um fruto um pouco melhor lá na frente, poder ganhar um pouco melhor lá na frente, né? Então o grau de relevância do capital humano costuma ser inversamente proporcional à idade, né? E conforme a gente vai tendo idade, o nosso capital humano vai diminuindo e o nosso capital financeiro vai aumentando. Então, quando vocês olham nesse gráfico aqui, a gente consegue ver bem isso, né? No início ali, numa carreira de uma pessoa de 25 anos de idade, vê lá seu capital humano lá em cima, né? E o seu capital financeiro lá embaixo, porque o cara está começando agora a vida, lógico, ele não tem dinheiro guardado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ao longo do tempo, o nosso capital humano vai diminuindo, né? E a gente vai vendo o nosso capital financeiro para aqueles que conseguem poupar um pouco, aumentando. Então, o importante é a gente dar uma olhada nisso, porque a gente vê, né? Eu vejo pelo meu pai, por exemplo, ele tem uma dificuldade enorme com as tecnologias, ele é uma das pessoas, muitas de vocês também devem fazer isso, que ainda recorre às agências bancárias para fazer o seu pagamento de conta, para sacar dinheiro e assim por diante. E eu falo, pai, tem aplicativo aqui do banco, por que você não usa? Você não precisa ir até o banco. E ele fala que ele tem uma dificuldade enorme, que ele não quer aprender e que ele prefere ir até o banco, falar com o seu gerente e fazer as coisas por lá. Então, quando a gente fala de capital humano, é isso, né? A gente tem que estar aberto às mudanças. A gente tem que estar aberto a acompanhar essa tecnologia, que cada dia passa, a gente vê uma coisa diferente, né? Então, quando a gente vê as pessoas um pouco mais de idade, tem sim essa dificuldade. E a gente precisa tentar buscar se adequar a essas novas tendências, né? Então, quando a gente olha isso, eu coloco aqui que a gente precisa dividir as nossas aplicações em 3 reservas, né, que permite utilizar o investimento de forma mais eficiente ao seu favor.
eu tenho aqui o dinheiro do curto prazo, o dinheiro do médio prazo e o dinheiro de longo prazo. Quando eu faço isso, a gente tem que mudar um pouquinho ali nossos pensamentos. Do mesmo jeito que eu falei que a gente tem que mudar ali e estar aberto às mudanças de tecnologia, por exemplo, a gente também tem que mudar a nossa forma de pensar, né? Hoje é possível, sim, a gente se preparar para o futuro, é possível, sim, a gente poupar dinheiro e conseguir fazer com que isso nos dê uma qualidade de vida melhor lá na frente, nos dê a oportunidade daquele desejo futuro ser atingido, né? Então, a gente chegar lá na frente e falar assim, nossa, eu consegui, né? Eu venci. Então, hoje, o nosso mercado financeiro evoluiu demais, a nossa economia estar mais estabilizada, apesar desses imprevistos que acontecem na economia. Esse ano, por exemplo, o Covid-19, né, o coronavírus, trouxe uma oscilação grande para a parte econômica, mas, assim, a nossa economia já se tornou sólida, né? Ela está muito mais sólida do que muitos anos atrás ali, que era aquela loucura de hiperinflação, que ninguém conseguia poupar. Então, assim, hoje a gente consegue fazer isso. E quando eu divido isso, eu tenho que dar opções para esse investimento diferente de cada caixinha. Não dá para eu pegar o dinheiro todo e colocar numa caixinha só. Eu tenho que saber bem o que é o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo, para separar os investimentos e tratar esses investimentos diferentes, né? Então, o dinheiro de curto prazo é o que eu falei, fácil acesso. Precisa acessar rápido ele, a qualquer momento você vai lá, saca o dinheiro, paga aquela conta, paga aquele médico, paga o hospital, compra a peça do carro, reforma a casa, qualquer coisa que pode ser de curto prazo, né? Reservas para imprevistos, que eu acabei de falar, produtos de liquidez com baixíssimo risco, nesse dinheiro aqui não dá para correr risco, né? Esse dinheiro a gente tem que cuidar dele e cuidar do principal, né? Então, o dinheiro de curto prazo não podemos correr risco em maneira alguma. Resgates automáticos também podem ser recomendados, fundos DI, renda fixa, produtos compromissados, CDB, esses seriam os investimentos mais adequados para esse dinheiro de curto prazo, né? Alguns agora já estão até investindo em tesouro direto. Então, assim, tem vários investimentos que a gente pode usar ali para o curto prazo. Já no médio prazo, a gente começa a abrir mão de liquidez e assume um pouquinho mais de risco. Porque eu não vou precisar do dinheiro para uma emergência agora, né? Eu posso usar esse dinheiro ali para alguns meses para frente ou anos. Então, eu posso abrir mão de liquidez, porque a partir do momento que eu abro mão um pouquinho de liquidez, eu consigo acessar produtos que tenham normalmente um pouquinho mais de rentabilidade. Busca de maiores retornos do patrimônio, né? Então, eu estou buscando mais rentabilidade. Quando eu abro mão de liquidez, quando eu tomo um pouco mais de risco, eu estou buscando um pouco de rentabilidade. Produtos diferenciados são aqueles produtos que a gente não está no nosso dia a dia, não é? A gente não acorda aquele dia e fala assim, hoje eu vou acordei e vou comprar um fundo multimercado. Não, a gente não tem esse desejo, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento. Hoje, os bancos investiram muito nessas plataformas de investimento, onde eles disponibilizam assessores de investimento para auxiliá-los nesse momento, e eu acho que é importante a gente usar, seja qual banco for, todos têm esse assessor de investimento. E aí a gente está falando de opções mais estruturadas, fundos multimercados, fundos de ações. Já na caixinha do longo prazo, nesta parcela de recursos pode assumir mais risco em busca de maiores retornos. Então, aqui é o dinheiro que a gente pode investir realmente em ativos de mais risco, né? Porque eu tenho mais tempo para aplicar, e se tiver, eu queria um exemplo esse ano, né? Vamos pegar um exemplo aqui que eu gosto de usar bastante. Se a gente pegar a Bolsa em 2017, 2018, 2019, ela foi muito positiva, né? E aí, quando a gente olha o resultado dela em 2020, ela está bem negativa. Só que, vamos lá, em 2017 a Bolsa entregou uma rentabilidade de 26%, em 2018 entregou 15%, em 2019 entregou 31%, e este ano agora ela está entregando uma rentabilidade negativa de 18%, né?
Quando eu somo tudo isso e vejo qual é o resultado, se for fazer uma conta ali de padaria, né, uma conta simples, ele daria em torno de 55% de retorno de 2017 até setembro de 2020. Quando eu olho o CDI, que é um produto mais utilizado ali para dinheiro de curto prazo, um dinheiro um pouco mais conservador ali, em 2017 ele entregou 9,95, em 2018 ele entregou 6,42 no ano, em 2019 ele entregou 5,97 e esse ano ele está entregando 2,29. Quando eu somo todos esses números, ele daria um retorno para mim de 24,63%. O que eu quero dizer para vocês com isso? Eu estou falando que se o dinheiro de longo prazo, se eu tivesse comprado um fundo de renda variável, por exemplo, eu teria 2 vezes a mais de renda. Caiu lá, pode ficar lá. Agora voltou. Voltou? Tá. Eu entro? Como é? Calma aí, velho. Ela entra? Só vou ter que ajustar as coisas aqui. Continua com ele direto. Calma aí. Só vou ajustar aqui. E aí, tá tudo. Pode. Botar isso. Quando você está no microfone, a gente vai retomar. Tá. Olha só. O que você vai fazer? Quando a gente vai retomar com ele, aí você explica, olha só, como vocês podem perceber, deu uma quedinha, a gente já está retomando aqui o ajuste, a conexão dele lá caiu. Só explicar para o público, não vamos estar fazendo assim aqui agora. Eu acho que foi a sua conexão aí, amigo. A minha conexão que caiu? Sim. Mas está voltando, já está voltando. Eu acho também que. Só um minuto. Eu estou podendo falar já? Tô? É que eu não estou mais te ouvindo, Ale.
Então, tá bom. Então, assim, a gente teve uma interrupção aí. Então, assim, pessoal, a gente precisa dar um comportamento diferente para cada dinheiro que a gente tem, tanto no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Quando a gente olha isso, a gente tem aqui várias coisas que a gente poderia estar falando, né? Que vocês organizem os seus investimentos em 3 reservas financeiras, né? Que é o que eu acabei de falar. Aqui, nessa parte do dia a dia, destinada a cobrir gastos inesperados, com investimentos de baixo risco e com possibilidade de resgate imediato. Reserva de aposentadoria, destinada a complementar a renda na aposentadoria, com investimento para objetivos de longo prazo. E reservas para a construção do patrimônio, né? Então, aqui a gente está falando destinado à realização dos projetos específicos, com possibilidade de diversificação dos investimentos de acordo com o perfil de investidor e o horizonte de tempo. Então, aqui, o dinheiro do curto, do médio e longo prazo acaba sendo destinado para isso, né? Então, o dinheiro de longo prazo é aquela reserva para a construção de patrimônio que a gente pode ter ao longo da nossa vida. Quando a gente olha isso, a reserva emergencial deve ser suficiente para cobrir imprevistos, né? A gente acredita que ter guardado uma renda ali de 3 a 6 meses é o ideal, né? Por exemplo, para um imprevisto que pode acontecer de saúde ali, você ter que arcar com alguma coisa. Na iniciativa pública, que é o caso de vocês, não acontece, mas que nem aqui na iniciativa privada, por exemplo, eu perco o emprego. Quanto tempo normalmente, em média, eu demoro ali para conseguir um outro emprego? Entre 3 e 6 meses, pelo menos nesses 3, 6 meses, é o tempo suficiente para eu continuar pagando meus compromissos e não atrasar eles, e tentar conseguir me reencaixar nesse período aqui. Então, a conta que a gente usa ali para uma reserva emergencial é que a gente tenha pelo menos de 3 a 6 meses de renda guardada, né? Então, imagina o seguinte ali, se eu tenho um salário de R$1.000, o interessante seria eu ter pelo menos uns R$6.000 guardados nessa poupança para conseguir sobreviver esse período de algum imprevisto, ali, de alguma emergência, sem ter que atrasar os meus compromissos. E aqui a investida é em ativos livres de risco. Aqui a gente não pode correr risco. Já para o futuro, um pouco mais distante, nos preocupamos com a nossa aposentadoria. Então, aqui a gente já começa a poder falar de um período mais longo, tomar um pouquinho mais de risco, porque a gente está falando de dinheiro da aposentadoria. Então, imagina o cara que está ali com 25 anos de idade, 20 anos de idade, começando a sua vida profissional, até ele chegar lá aos seus 65, 70 anos de idade, ele tem muito tempo pela frente. E aí é o que eu falei, e o exemplo que eu dei lá atrás, né? Tomando mais risco, normalmente a gente acaba obtendo um maior retorno. E aí acaba nos proporcionando um volume maior, né? Um dinheiro maior lá na aposentadoria. Nosso tempo de descanso versus anos de trabalhos dedicados, né? Então, assim, a gente trabalhou muito para conseguir chegar na nossa aposentadoria. Então, é bom a gente ter uma qualidade boa de aposentadoria. Uma coisa que eu fico muito feliz de ver são a terceira idade, né? Viajando bastante nesses últimos tempos, né? A gente vê muitas pessoas ali na aposentadoria curtindo a vida, aproveitando a vida. Então, assim, são pessoas que conseguiram se programar, são pessoas que conseguiram poupar e que estão dando esse luxo de aproveitar um pouco mais a vida ali na terceira idade. A gente sabe que é fato que as nossas despesas, depois que a gente se aposenta, ela fica em torno de 70% a 80% do valor da renda. Então, é importante a gente ter um volume guardado ali que nos dê exatamente esses percentuais aqui entre 70% e 80% da nossa renda, né? Então, algumas despesas acabam sumindo, mas outras despesas vêm entrando no nosso dia a dia. Então, quando a gente fica um pouco mais de idade, a gente sabe que a gente acaba tendo alguns medicamentos que a gente acabava não usando, passando a usar, médico a gente acaba também usando um pouco mais. Então, assim, a gente tem algumas outras despesas que não estavam tendo quando a gente estava na ativa, que normalmente era menor. Então, quando a gente olha isso,
eu vou falar aqui um pouco da construção. Como é que a gente constrói isso, né? Como é que é possível construir isso? Eu vou tentar ser didático e vou dar alguns exemplos aqui, só para a gente ter uma ideia, né? No dia a dia, o objetivo é para situações inesperadas, né? Quanto investir? 6 vezes a sua renda mensal, é o que eu falei para vocês, né? Isso aqui não é um número certo, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, aí depende da pessoa. Eu particularmente gosto bastante desses 6 meses, porque é um período mais ou menos ali que, num imprevisto, numa perda de emprego ali, onde eu consiga me reencaixar, né, me realocar. Então, assim, um acidente, uma doença, sei lá, que eu consiga me adequar aqui e não atrasar meus compromissos. E onde investir? Investimentos conservadores e com possibilidade de resgate imediato. Então, esse aqui é o nosso dia a dia. A aposentadoria, né? Complemento de renda no futuro, seja ela quem for. Tem pessoas que eu conheço aqui, como eu viajo o Brasil inteiro e lido muito com funcionário público, né? Porque eu cuido de vários RPPS espalhados pelo Brasil. Eu tenho pessoas que, mesmo sabendo que ele tinha direito a uma aposentadoria integral ali pelo seu município que ele trabalhava, é um cara que ele sempre guardou dinheiro para a aposentadoria dele. E hoje é uma pessoa que hoje vive bem, vive até melhor, né, do que antes da aposentadoria, porque hoje ele tem a aposentadoria dele integral, que era praticamente o salário que ele tinha lá na ativa, e mais essa renda que ele poupou, né, que ele acumulou ao longo desse período todo. Então, entenda a metodologia que a gente vai falar aqui de 3, 6, 1, 3, 6 e 9, né? Eu vou explicar ela aqui um pouquinho melhor para a gente entender o quanto que a gente deveria guardar para isso aqui, né? E predominantemente em planos de previdência, né? Então, hoje, vários bancos, várias seguradoras têm os seus planos de previdência, onde são mais adequados para a guarda desse dinheiro. Já na construção do patrimônio, realização de objetivos específicos, as coisas que vocês têm de desejo ali, né? Que vocês querem, uns pode ser viagem, eu tenho um lugar que é o meu sonho conhecer, outros têm a casa própria, aí vai depender de cada um, né? Quanto investir? Isso é de acordo com os seus projetos. Então, se é uma viagem, a viagem, sei lá, vai custar 10 mil reais, bom, então você tem que acumular 10 mil reais para cumprir esse objetivo. Não, a minha ideia é a compra da casa própria. A casa custa, sei lá, 200 mil reais, então você vai ter que aumentar ali a sua contribuição para chegar nesses 200 mil reais. Então, é de acordo com os seus projetos, né? E onde investir? Aqui, a gente tem diversos tipos de investimento, tem que estar adequada ao seu perfil, então você tem que saber bem o que você está comprando, para saber se está adequado ao seu perfil, para você falar, eu comprei uma coisa que eu não sabia, ou se arrepender lá no meio do caminho, né? Eu acho que a gente tem hoje várias opções, várias alternativas, e tenho certeza que uma delas atende à expectativa de vocês. E uma coisa que eu sempre falo, não tem o certo e não tem o errado. Tem o que atende o objetivo de vocês, né? Vamos entender um pouco isso aqui, né? De 1, 3, 6 e 9, né? Aqui, a gente fala, você sabe quanto você deveria ter acumulado para a sua aposentadoria? Isso aqui é em anos de salário. Qual que seria a ideia, né? Quando eu chegar lá com 35 anos de idade, o ideal seria eu ter 1 ano de reserva acumulada naquele momento, né? Então, imagina o seguinte, aqui nesse exemplo aqui foi pego uma pessoa que tem uma renda muito até elevada, né, para nós aqui, mas assim, de 10 mil reais. Então, imagina o seguinte, o cara lá na frente, nesse 1 ano, até os 35 anos de idade, então imagina, ele começou lá a sua carreira profissional com os seus 18, 20 anos, e ele teria que chegar dos 18 aos 20 anos até os 35, acumulando um recurso aproximado de 120 mil reais. Para vocês terem uma ideia, como é que seria isso, né? Para esse cara que recebe 10 mil reais por mês, se ele começar com 18 anos de idade, sua carreira profissional, e chegar aos 35 anos de idade, ele teria que poupar R$ 421 por mês
para chegar aos 120 mil reais lá na frente. Isso daria mais ou menos 4,22% do salário dele, todo mês ele teria que poupar, tá? Quando ele completasse 45 anos de idade, vocês vão ver que o acúmulo começa a aumentar, ele deveria ter 3 anos de renda aqui acumulado, aos 55 anos, 6 anos acumulado, e quando ele chegar lá aos 65 anos, ter 9 anos acumulado de renda, né? Isso seria um número ideal, um número bom para se aposentar. Vamos lá. Se você ainda não começou a acumular esse recurso para a sua aposentadoria, veja quanto a sua idade, quanto da sua idade renda deveria ser investida mensalmente. Isso aqui é um número que a gente usa. Imagina o seguinte, se você tem aqui 25 anos de idade, é a sua idade menos 15. Isso aqui essa fórmula aqui foi criada por alguns especialistas aí no mercado e que daria para ter uma renda razoável lá na frente. Então, imagina o seguinte, eu tenho de 25 a 40 anos de idade, eu coloco aqui a minha idade, menos 15, é o percentual que daria para eu estar me poupando, né? É o percentual do meu salário que eu deveria estar poupando. Se vocês pegarem e olhar, dependendo da idade que vocês tiverem, vocês vão ver que esses 4% que eu coloquei aqui de exemplo vai caber super bem aqui. Quando eu chegar aos 45 anos de idade, 45 anos de idade menos 10. Então, vocês vão ver que a participação de poupança começa a ser maior daqui para frente. E aos 50 anos de idade, é a sua idade. Então, assim, imagina que a dificuldade é grande quando a gente está com mais idade para poupar. Se sua renda mensal é de 10 mil e sua idade é de 35 anos, é recomendado investir mensalmente R$2.000, ou seja, 20% da sua renda. 35 anos menos 15, que é igual a 20%, tá vendo? Então, exatamente esse exemplo aqui, é exatamente o que eu estou falando. Então, o desafio é esse, né? Agora, imagina o seguinte, eu cheguei aqui aos 45 anos de idade e eu consegui acumular, eu cheguei aos meus 35 anos de idade e consegui acumular esse 1 ano de renda. Como é que funciona daqui para frente? Eu já tenho ali 120 mil guardado. Eu quero chegar aos 3 anos de salário lá na frente com 45 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia como fica esse exemplo, eu teria que guardar mensalmente R$1.265 mensal, que equivale a 12,66% do meu salário. Eu chegaria aqui aos 3 anos de renda, quanto seria esse valor? R$360 mil guardado, tá? Então, é esse exemplo que a gente tem. Então, 1, 3, 6 e 9. 35 anos, 45 anos de idade, 55 anos de idade e 65 anos de idade. Esse cálculo é assertivo? Não. Nem todo mundo vai conseguir poupar da maneira que a gente apresentou ali, né? É importante a gente tentar chegar lá com isso, né? Então, tentar chegar lá com essa renda aqui acumulada nessa idade aqui. Se vai ser possível, não sei, aí vai depender muito do nosso comprometimento, né? É a mesma coisa, a gente colocou aqui a fórmula do índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura vezes a altura, né? Para tentar chegar no índice de massa corporal desejada. Então, assim, não é uma fórmula para todo mundo, para alguns servem, para outros não, mas é alguma coisa que a gente pode mostrar para vocês e dar esse horizonte para vocês aí de acúmulo. Na parte aqui, para quem ainda não começou, dificulta um pouquinho, né, que é aquele percentual que eu falei, né, quanto mais tempo você demora para poupar, mais recursos você vai ter que poupar, aí dificulta mais ainda a nossa vida. E alternativas, né? Se eu não conseguir acumular o necessário, o que você faz lá na frente, né? Putz, cheguei lá na frente, chegou na idade lá que eu estimei e eu não consegui guardar o necessário. Você tem algumas opções, né? Que é o que a gente já faz hoje em dia, no dia a dia. Adiar a aposentadoria, quantas pessoas a gente vê que se aposentam e ainda continuam trabalhando, porque, infelizmente, ele não conseguiu chegar lá com aquela idade e dar um conforto de falar, não vou mais trabalhar, agora vou curtir a minha vida, vou viver minha vida.
Reduzir o nível de consumo, então algumas pessoas acabam, infelizmente, tendo que reduzir o seu consumo ali, porque a renda já não é mais suficiente para manter aquele mesmo consumo que ele tinha até então, ou eventualmente correr mais risco, né? Então o cara que demorou muito para se aposentar, para poupar, ele vai ter que tentar buscar mais risco para tentar buscar mais retorno e tentar ter lá na frente um pouco mais de dinheiro para a sua aposentadoria. Quando eu olho isso, né? Tudo está atrelado à nossa realização de objetivos. Podem ser alcançados por meio da acumulação prévia ou de financiamento. A gente vê aqui alguns objetivos sendo alcançados por financiamento. É muito comum, por exemplo, se eu fosse depender de guardar dinheiro e esperar ter o dinheiro suficiente para comprar minha casa própria, eu acho que eu não teria ela até hoje, né? Hoje eu tenho ela, mas ainda devo uma parte para o banco, e eu consegui atingir o meu objetivo do meu imóvel próprio com financiamento. Eu acho que isso também está presente na nossa vida e não pode ser descartado, né? Claro, é bom a gente acumular um pouquinho antes de tomar essa dívida, porque se tiver algum imprevisto ali na frente, você ter como honrar a sua dívida e não perder aquele financiamento que você teve, né, que você contratou. Mas é importante colocar o financiamento também no nosso dia a dia, porque é muito comum, principalmente para nós brasileiros, isso, né? É sempre comum ter um financiamento de um imóvel, de um carro e assim por diante. Poupando para depois comprar, o que costuma ser financeiramente mais interessante. Então, assim, é o que eu falei, tenta poupar um pouco, guarda ali, tenha uma reserva de emergência, e dali para frente, você financiar, você toma um financiamento um pouquinho mais tranquilo, porque se aparecer algum imprevisto, você não vai deixar de honrar seus compromissos. É igual aquelas pessoas, né, fazem um financiamento do carro, por exemplo, e começam a pagar lá o seu financiamento, daí de repente ele tem um imprevisto ali, não tem a renda, né? Que nem uma coisa que foi novidade para a gente, aí, principalmente na classe de vocês, de funcionário público, alguns municípios e alguns estados deixaram de pagar os salários, parcelarem os salários, deixaram de pagar o 13º, por exemplo, né? Ninguém esperava, jamais, né, acontecer isso na iniciativa pública. E aí você viu algumas pessoas que tinham ali seu financiamento, que contava ali com sabia que todo mês tinha o seu salário, que o emprego não tem perigo de perder, o cara estava despreocupado, né? E de repente ele começou a ver que o salário dele não caía mais e ele começou a não honrar os seus compromissos ali do financiamento. Aí alguns perdem o carro, perdem o imóvel e assim por diante, né? Então, esse poupando para depois comprar, é importante você pelo menos ter um período ali para emergência, para caso aconteça alguma coisa, você não deixar de honrar seus compromissos e logo não perder aquilo que você tanto desejou, né? Então, assim, pessoal, eu espero que ter contribuído um pouco ali com vocês nessa tarde. Não é um negócio assim, tem que seguir à risca o que eu estou falando. Não. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua realidade, né? Uns podem poupar um pouco mais, outros não podem poupar e só pode poupar menos do que aquela outra pessoa. Então, assim, cada um sabe da sua realidade. Eu acho que a gente tem que adequar. O importante, que seja R$30 por mês, mas que tenha na cabeça esse negócio de guardar, de poupar, né? E isso, quanto mais a gente vai trazendo para nossos filhos, nossos netos, eu acho importante, porque facilita lá na frente, né? Eu, por exemplo, eu vejo assim, eu tenho alguns amigos que fizeram, logo na sequência que tiveram filho, uma poupança lá pequena para os filhos na faculdade. Hoje eles pagam a faculdade tranquilamente. Por quê? Porque ele se organizou e se preparou lá atrás, né? Poderia ser que se ele não tivesse poupado nada e tivesse que pagar a faculdade do filho nesse momento, poderia ser que ele não pudesse pagar a faculdade que o filho está estudando nesse momento. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente puder, né, adiantar, é melhor para nós, é melhor para o nosso dia a dia, é menos preocupação, é menos aperto que a gente vai passar. Então, assim, eu gostaria de deixar aqui o nosso bate-papo. A gente vai ter um momento ali de perguntas. Eu espero poder contribuir com vocês, vou responder com o maior prazer. Agradeço mais uma vez a oportunidade e, Alessandra, eu passo a palavra para você. Muito obrigada, César.
Obrigada pela sua explanação, foi muito esclarecedora. Nós, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itatiaia, agradecemos a colaboração, agradecemos o seu apoio, agradecemos por você estar conosco neste desafio. É o primeiro seminário que nós estamos produzindo, temos muito que evoluir ainda, nós estamos em busca da certificação do Progestão, né? Então, todos os esforços da equipe do Instituto de Previdência está sendo voltado para essa certificação. O que significa essa certificação? Eu vou estar agora, neste momento, apresentando para vocês, através de uma servidora, que é a coordenadora do Progestão dentro do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itatiaia, esclarecendo sobre a certificação. Como vocês puderam perceber, no momento da transmissão, nós tivemos uma queda na questão da internet e também com relação à questão do áudio, né? E naquele momento, eu fiz uma explanação da importância de conhecerem o site e as redes sociais do Instituto de Previdência. Ali estão disponibilizadas todas as ações de governança do Instituto. Toda a parte de transparência, um requisito legal que nós vemos cumprindo já durante toda a nossa gestão. Então, convido vocês também, servidores, aposentados, pensionistas e sociedade civil, que visitem o site, que ali ainda também, que se inscrevam no canal do YouTube. Tudo isso tem sido feito para demonstrar como a gestão previdenciária tem sido realizada dentro dessa autarquia. Neste momento, eu passo a todos vocês o vídeo para que vocês conheçam sobre a certificação do Progestão. Olá, saudações! Eu me chamo Juliana e sou servidora do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itatiaia. E atualmente presido uma comissão formalmente designada aqui no IPREVI para a elaboração e acompanhamento de um plano de trabalho com o objetivo de obter a certificação do programa Progestão RPPS. Mas o que é o Progestão? O Progestão é um programa idealizado pela Secretaria de Previdência que desde dezembro de 2015 busca incentivar o aperfeiçoamento da gestão institucional feita pelos RPPS. Essa certificação é concedida através de auditoria de conformidade por entidade certificadora credenciada junto à Secretaria de Previdência, na qual há avaliação do atendimento das 24 ações propostas para um dos 4 níveis do programa. Havendo atendimento dessas ações, a certificação é obtida. Inclusive, devemos colocar que esses 4 níveis evoluem em sentido de dificuldade. Além de um reconhecimento nacional da gestão que é feita pelos RPPS, o Progestão também representa a possibilidade dessas organizações serem enquadradas como investidores qualificados dentro do mercado financeiro, possibilitando assim uma maior gama de investimentos a serem feitos pelos RPPS, bem como a possibilidade do aumento da taxa de administração para o investimento em capacitação e profissionalização dos funcionários dessas instituições. O IPREVI fez adesão ao programa em novembro de 2019 e vem trabalhando desde então para promover as adequações para a obtenção e cumprimento das ações requisitadas dentro do manual. Mais uma vez, se nós obtermos essa certificação, teremos reconhecido o trabalho árduo e responsável que é feito aqui em nosso Instituto. Espero que esse vídeo possa ter sido instrutivo para você e te convido a acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também o nosso site, onde nós disponibilizamos as informações acerca do que vem sendo desenvolvido e também prestamos novas informações a você, segurado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Neste momento, eu passo a palavra ao senhor César Domingos para que ele faça as suas considerações finais. Bom, pessoal, então, como a gente conversou aqui, né? O que a gente tem, né?
A gente tem que estar atento aqui ao fluxo de recebimentos de um indivíduo ou família concentra-se nas fases de acumulação e consolidação de patrimônio. O que significa, né? A gente tem que botar o objetivo e tentar chegar nesse objetivo o quanto antes. Então, eu acho que o desafio está aí, eu acho que a gente tem que estar abertos às mudanças, não só comportamentais, como a gente está vivendo agora, mas também na parte financeira. Eu acho que oportunidades existem, sim, a gente tem muita coisa ainda para ser feita. Eu acho que o mercado vem se melhorando, vem se adaptando também conforme a necessidade da população. Então, assim, a gente está trabalhando aqui para tentar atendê-los da melhor maneira possível, né? Então, busquem lá o seu gerente do banco, seja ele qual for, procure falar ali com o consultor de investimentos. Eu tenho certeza que cada um vai ter ali o produto adequado, a necessidade adequada de cada um de vocês. As incertezas inerentes a ambos os fluxos tornam a análise mais complexa. Eu sei que é difícil, né, a gente sentar e programar isso, mas agora o momento é bem propício a isso, né? A gente está mais em casa, está mais com a família e acaba fazendo a gente até parar para prestar atenção em algumas coisas que a gente passava batido no dia a dia por conta da correria ao longo do tempo. Então, acho que o planejamento financeiro pode suavizar as diferenças, né, entre os fluxos. Isso aqui é importante. Lembrando, tudo que a gente conseguir antecipar e se programar, fica mais barato, fica mais fácil daqui para frente. Outra coisa, né, eu acho que é importante, a partir do cálculo do balanço familiar e de análise, é como o valor presente dos seus componentes se comporta. Então, lembra, pegar o que vocês têm de conta do dia a dia, lá, seja ela qual for, pôr de um lado, ver lá quais são os desejos que vocês têm, pôr do outro lado, e tentar chegar com que esse dinheiro que vocês recebem todo mês de salário ou de aposentadoria seja o suficiente para pagar a conta e sobrar um pouco para essa outra parte do lado direito, que é a parte de desejo, né? Então, tentar fazer com que essa conta fique equilibrada e possibilite vocês a chegar aos desejos, né? Que é o que a gente sempre procura. A gente trabalha tanto, se dedica tanto, a gente precisa ter um pouco de benefícios também lá na frente, poder conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, ou adquirir coisas também que podem estar no nosso radar. Então, acho que isso é muito importante. Espero ter contribuído, não sei se vai ter alguma outra pergunta, mas, assim, estamos aqui à disposição. Vocês devem ter acesso aí à apresentação. Caso queiram também, a Alessandra tem meu contato. Se quiserem fazer algum contato comigo, também eu fico à disposição e tento auxiliá-los da melhor maneira possível. Tá bom? Agradeço mais uma vez a Alessandra pela oportunidade, espero ter atendido às expectativas e fico por aqui. Muito obrigado. Atendeu e muito, César. Obrigada mesmo pela sua participação e nós podemos perceber que tudo na vida trata-se de planejamento, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, principalmente. A nossa ação hoje vai refletir nas nossas condições futuras. Então, o Instituto de Previdência, voltado para a questão de resguardar os servidores, de mostrar aos servidores a importância de uma aposentadoria segura, ele está desenvolvendo esse seminário com um objetivo específico para isso. Estarmos capacitando, estarmos dando direção de como devemos proceder no nosso dia, na nossa vida financeira. Neste momento, eu gostaria de agradecer imensamente toda a equipe da assessoria de comunicação, que não mede esforços para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Agradeço a equipe do Progestão, em especial a servidora Juliana, que também, de forma incansável, tem trabalhado com esse objetivo, de alcançarmos a certificação tão importante para a nossa autarquia municipal. E, neste momento, eu aproveito para convidar todos os senhores para o nosso segundo seminário de pré-aposentadoria, que será realizado na segunda-feira, dia 26, também às 15 horas, através do canal do Facebook do IPREVI, onde estaremos trabalhando a questão das regras de acesso aos benefícios previdenciários. Tá? Essa palestra será ministrada pela senhora
doutora Daniela Benaiol, diretora do Manaus Previdência, o Instituto certificado no nível 4 no Progestão. Eles são extremamente qualificados, extremamente capacitados, e estarão em parceria com o Instituto de Previdência dos servidores públicos do município de Itatiaia, proporcionando esse conhecimento a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Esperamos vocês no dia 26. Uma boa tarde a todos.